Olá, turma! Bem-vindos a mais um Explora Lu. E hoje eu recebo André Lopes. Ele é professor de Educação Física, ele é doutor em Ciências do Movimento Humano pela Federal do Rio Grande do Sul. E além disso, para quem ainda não o conhece, que a partir de agora com certeza vai começar a acompanhar, ele está super presente nas redes, no arroba que a gente vai deixar aqui para vocês na descrição, trazendo um conteúdo científico, mas muito didático, de alto nível, sobre treinamento esportivo. E a gente tem muita consonância em vários temas, por isso achei que a gente teria um papo muito bacana para acrescentar bastante para vocês, que estão interessados, obviamente, na ciência do treinamento. A gente vai falar bastante sobre musculação, ganho de força, de hipertrofia, como é que mede se você está forte de fato ou se você está se enganando, como é que é possível treinar para ter mais saúde, será que é possível treinar para viver mais? Sobre todos esses temas baseados na ciência, então eu recebo hoje André Lopes. Obrigada pela presença, André. Obrigado pelo convite, é um prazerzão estar aqui. Eu te acompanho há bastante tempo já no Instagram, mais no Instagram, né? Mas agora, até por uma questão de tempo e agenda, mas também vejo muita coisa no YouTube. Teu canal tem crescido bastante, assim, eu tenho vamos dizer assim, bastante orgulho disso, porque a gente precisa mesmo de pessoas que levantem a bandeira da ciência nas redes sociais, né? Acho que um dos grandes problemas é o cientista não estar onde o povo está. Então, acho que o papel que você tem ali é fundamental para trazer essa parte da corrida, e agora entrando com essa parte do treinamento de força também. Acho que é fundamental e incentivo outros profissionais, médicos, outros nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física também, que possam colocar suas coisas na rede, né? Acho que a gente reclama muito que tem problemas com vídeos Exato. ruins, mas um pouco também é culpa nossa de não botar a cara lá, né? E você faz isso muito bem. Colocando lá com o projeto, gosto bastante. Compartilho demais essa tua opinião. A gente precisa ocupar esse Sim. espaço e a gente precisa se ajudar. Então, é muito Sim. legal quando a gente faz uma collab. Ou eu quero sempre trazer pessoas aqui que estão ocupando esse espaço, e a gente já trouxe vários esse ano e vamos continuar ano que vem, porque a gente só tem a crescer juntos. Então, obviamente, quem ganha é quem está em Quem casa, tá em casa, tendo sem dúvida. informação de qualidade, que muitas vezes é de difícil acesso para o leigo. Acho que isso é muito legal no teu Instagram, porque você também simplifica. Porque se a gente não consegue traduzir o que está lá num artigo em inglês, de pessoas extremamente de nicho, para o leigo, aquele conteúdo também não vai atingir o público que a gente espera. Então, tu sabe que eu sempre fui muito técnico, né? Então, a Aham. minha formação é uma formação técnica. Então, eu tenho mestrado, doutorado. Então, eu sempre estudei, desde sempre, focado para isso, para trabalhar com pesquisa, para analisar artigo, Uhum. para poder desenhar um artigo de maneira bem qualificada, né? Então, a minha formação dentro do grupo de pesquisa, no GFX, lá da URGS, sempre foi de todos os alunos que passaram por lá, isso. A gente tinha reuniões sistemáticas, Uhum. onde que eram apresentados os artigos, os papers, e o nosso papel era criticar os papers, realmente achar o furo desses artigos, O problema. o problema. E isso foi fundamental. Então, o professor Álvaro Reichert de Oliveira, que foi meu orientador, então, fez um trabalho magnífico, e vários alunos que passaram por lá hoje ocupam pontos, ocupam lugares na ciência que são muito importantes, contribuem muito para isso. Uhum. E hoje a gente entende muito assim que artigo tem para tudo, Tem. mas a gente precisa muito, muito, muito entender que artigos são feitos por pessoas e pessoas muitas vezes erram. Então, o desenho experimental não tá legal, às vezes até a forma como eles avaliaram ali foi aceito pela revista, mas a revista também tem um problema de quem faz a avaliação não ser especialista. Isso também tem que mudar. Eu acho que a profissão revisor, ela vai começar a existir de maneira mais sólida, assim. Eu acho que as revistas, elas precisam pagar para esses Porque, revisores. para quem não sabe, isso é um trabalho feito gratuitamente. É, Então, assim, a gente fala, o artigo foi revisado por pares, mas como é uma revisão não remunerada, nem sempre ela é altamente qualificada, porque é um trabalho árduo, difícil muito. e não é remunerado até esse momento. Esperamos que um dia isso se Eu acho que modifique, não, eu né? acho que isso vai acontecer em breve, assim. Eu acho que as revistas, elas estão sofrendo muito com essa coisa da correção. Com a rede social aparecendo, as correções, elas ficam muito mais visíveis para o público em geral. Então, querendo ou não querendo, tu ter um artigo retratado mancha um pouquinho, né, a qualidade da revista, dos revisores, o editor tá ali, então coloca o nome dele. Então, acho que isso vai ser uma campanha em breve dessas revistas internacionais, principalmente, né, para conseguir, ou pelo menos
formar esses revisores melhor, né? Uhum. Então, acho que a gente tem algumas coisas na ciência que são comuns, por exemplo, a análise estatística, né? Tu poder fazer uma análise que compete a todas as áreas, mas a especificidade, ela é fundamental. Você vai precisar alguém especialista na revista sobre transplantes, Exato. sobre musculação, sobre flexibilidade, sobre corrida. Uhum. Então, esses nichos mais específicos, a gente vai precisar melhorar bastante. Senão, acontece que nem isso. A gente fez uma collab, né? Foi muito legal do artigo de Stanford lá, que a gente fez a gente mandou uma carta de correção, né? E aí a gente recebeu o aceite, essa revista... o editor fez... Conta para quem não acompanhou o que o artigo falava, qual era o furo e como é que vocês conseguiram achar o furo e fazer com que a correção acontecesse. Porque isso é muito legal, gente, que está em casa. A gente traz muita informação científica, mas tem erro e tem furo. E você pode conseguir que a revista, inclusive, mostre isso, publique essa correção. Então, hoje a gente tem, assim, porque a ciência, ela tem várias vertentes, né? Você pode ser de um laboratório de alta qualidade, produzir artigos originais. Você pode ser de um laboratório onde você faz revisões. Então, você pode contribuir de várias maneiras para a ciência. Hoje existe, em algumas revistas, não são em todas, que eles aceitam uma carta ao editor. Então, nós, como pesquisadores, lemos os artigos que estão saindo e se nós identificamos algum problema nesse artigo, a gente analisa, manda uma carta, o editor vai ver se isso realmente é viável, faz sentido, né? Senão qualquer maluco vai lá, escreve qualquer coisa e vai ser aceito, não é verdade. Então, o editor, ele analisa isso e se for relevante, essa carta vai para os revisores, passa para os revisores fazem toda a análise e comentam isso. E aí tem graus de gravidade dentro desses erros, né? Tem erros que fazem retratação total. O artigo é excluído, tirado, ele é excluído, tirado da ciência mesmo. Não foi o caso desse. A gente teve... a gente discutiu entre os editores, né? Os editores demoraram para nos responder. Quando nos responderam, eles foram super, cuidadosos e delicados, porque a situação ficou nas nossas mãos, assim. Eles disseram, vocês querem que a gente retire o artigo ou vocês preferem a correção? O que vocês acham disso? A gente disse, não, acho que dá para corrigir, dá para consertar, né? Botar mais certinho ali. É um artigo sobre horário de treino. Que você conte a besteira que o artigo falou. Então, assim, a gente estava comentando agora nos bastidores aqui, a gente conversa algumas coisas, e que... a ciência é feita por seres humanos, então a gente acaba, muitas vezes, não sendo especialista em tudo. E quando a gente fala de exercício físico, quando a gente fala de metabolismo energético, existem muitas, vamos botar entre aspas, verdades que estão mudando, né? Que a gente vai trabalhando, vai estudando, a ciência é uma matéria extremamente viva, né? A gente vai melhorando a qualidade de análise, a gente vai melhorando o entendimento dos pesquisadores, e a gente está falando de exercício físico que não é uma disciplina muito forte dentro da medicina, por exemplo. Então, Lu, você sabe, você fez a faculdade de medicina, vocês pouco tiveram contato... Zero. Exato, contato com a história do exercício físico Zero. dentro da área médica. E aí, quando você vai ver os grandes centros de pesquisa, muitas vezes envolve médicos. E aí, esses médicos, eles não são tão especialistas assim. E aí, quando cai para quem é especialista, a gente começa a entender que dá para corrigir, dá para melhorar. E essa questão era uma questão bem simples, assim, dentro do contexto geral, que é se existia um melhor horário para treinar, né, e para ter resultados a respeito do treino. E esse trabalho mostrou uma melhoria, assim, para quem treinava de manhã a respeito da pressão, da glicose, se eu não me engano, né? Eles avaliavam pressão arterial e coisa e tinha a respeito da glicose. E hoje a gente sabe que não importa o horário que você treine, desde que você alcance um grau, uma quantidade de calorias gasta pelo exercício. E muitas vezes não, principalmente para essas doenças não transmissíveis, não importa nem qual tipo de exercício. Sim. Então existia uma briga muito grande. Ah, não, é o aeróbico, é a musculação, não, tem que fazer dança,
qualquer tipo de atividade que gere um gasto calórico suficiente para abalar aquela fisiologia, vai gerar um benefício. Uhum. Então a gente corrigiu isso, disse, ó, não é assim que funciona, não é só de manhã que vai ter benefício, e isso tem uma importância muito grande do ponto de vista epidemiológico, né? Quando você restringe O horário o que a pessoa horário, deve treinar, você menos gente vai treinar. você prejudica muito. É. Porque assim, o que eu posso fazer tem que ser aeróbico, daí a pessoa não gosta de correr. Aí ela tem que correr de manhã cedo, daí de manhã cedo Com ela o não sol consegue. nascendo no parque. Não pode. Então, assim, quando a gente vai falar restringindo. de... vai restringindo. Ah. Quando você vai falar de exercício, saiu as últimas atualizações do American College, que qualquer caloria gasta vale, independente do que seja, como seja. Então, se você sobe uma escada, se você caminha, se você corre, se você faz musculação, tudo isso agrega para você ter uma saúde melhor, assim, no contexto geral. E aí essa carta foi aceita, né, uma das grandes publicações, porque isso também é uma coisa que eu sinto como pesquisador. Às vezes a gente tem uma síndrome, assim, de cachorro vira-lata, né? A gente acha tudo muito legal quando é feito fora, e quando é feito dentro do país, a gente não dá tanto valor. Existem ótimos pesquisadores na área da medicina, na área da fisioterapia, da nutrição, da educação física, e a gente tem cada vez mais entrado ali e batendo de frente. Então, você pegar... É um artigo meu e do André Pontes, abraço pro André que vai assistir esse podcast, que a gente tem uma parceria muito boa dessas análises, assim. Então a gente fica caçando, né? Fica caçando artigo ali, e aí olha, vê se tem problema, escreve e manda pra revista. Nem todos são aceitos, isso também é um grande problema, porque teve casos da gente achar um furo na revista, mandar pro editor, o editor negar, a gente mandar para outra revista e a outra revista aceitar. Claro que daí existe uma briguinha ali, ó, a revista vai mostrar que o furo estava na outra revista, mas a correção foi feita, assim. Então, acho que é importante a gente valorizar a ciência brasileira, dar atenção para brasileiros. É uma pena que a profissão cientista no Brasil, ela não seja, assim, tão valorizada. Muitos cientistas saem do Brasil, né, para poder trabalhar. Isso é ruim, porque um país sem uma ciência forte é um país que demora mais para evoluir socialmente, né? Então a gente precisa olhar políticas de incentivo, segurar essas pessoas. Porque imagina, a gente faz mestrado, doutorado. Geralmente a gente faz isso com dinheiro do governo federal. Então o governo investe na gente. Aí você chega no mercado, você não tem trabalho, e aí você vai trabalhar para um outro país, em outro laboratório, é um dinheiro do contribuinte que está saindo do Brasil, né? Então acho que teria que também ter um programa de incentivo para os pesquisadores ficarem no Brasil, seja na iniciativa privada ou na pública, assim, né, nas federais, estaduais. Mas acho que concordo muitíssimo. Um tema que está relacionado a esse, provavelmente você deve identificar em muito estudo, e que eu acho que para o pessoal que está em casa é interessante que a gente fale. Como é que essa questão da medida da massa magra, da medida de músculo, porque hoje muitos estudos que estão avaliando ganho de força, ganho de hipertrofia, resultado de algum tipo de atividade, compara um tipo de treino com outro, mais série, mais repetição, etc., coloca como resultado essa porcentagem de gordura ou de massa livre de gordura como sendo a métrica. E talvez isso seja um problema. Explica para a turma. Primeiro, como é que é feita essa medida e por que ela não é tão precisa? Então, quando a gente vai historicamente olhar como as pessoas, como os pesquisadores enxergavam os problemas no organismo humano, a gente vai se deparar com o índice de massa corporal, né? O IMC, que é o que mais é utilizado nos consultórios. Hoje tem algumas alternativas a isso, para poder minimizar os erros. Mas o grande problema disso é que o IMC, ele avalia o sujeito como um bloco de massa, de peso. Ele não diferencia os tecidos. Então, aquela pessoa não é feita de um único tecido. Ela tem tecido adiposo, ela tem tecido muscular, ela tem órgãos, ela tem ossos, né? Ela vai ter pele. De repente, só para as pessoas em casa entenderem, né, que o IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Muitas vezes uma pessoa muito forte vai ter o mesmo IMC, e baixinha, vai ter o IMC de uma pessoa com obesidade mórbida. Sim, isso acontece. Então, você, olhando só esse número, você não consegue dizer sobre a saúde, sobre a força, sobre a composição corporal. Então, essa seria a principal crítica ao IMC. O IMC tem esse grande problema, principalmente na área esportiva, né? E até mesmo com análises dentro do Brasil. Se a gente pegar, por exemplo,
Eu sou do Rio Grande do Sul, sou Aham. do extremo sul do país. Lá a gente tem uma colonização italiana e alemã que traz uma média de estatura maior do que alguns estados brasileiros. Quando a gente vai, por exemplo, para Manaus, para a Amazônia, a estatura lá é Mais mais baixo. baixa. Então, quando a gente faz a análise do IMC, invariavelmente as pessoas do sul tendem a ter um IMC melhor do É. que quem é do norte. E não necessariamente isso é verdade, porque a estatura influencia nisso. Aham. Então isso é complicado. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. A gente precisa desdobrar essa avaliação para algo que seja mais específico para os tecidos. Aí se fez uma tentativa disso, separando a massa livre de gordura e a massa de gordura, que é uma análise química que gerou equações, e essas equações elas são utilizadas principalmente naquelas avaliações com as dobrinhas cutâneas, com o Aham. glicômetro, algumas Aquela bioimpedância com a também. bioimpedância Quem tá em casa, também. algumas pessoas já devem ter feito uma que você segura o bracinho Isso, a assim, a gente pode bioimpedância colocar também. aqui uma foto para E vocês. isso, o uso dessas equações com as dobras cutâneas ou com a bioimpedância geram alguns erros bem importantes, tá? Porque assim, quando a gente separa a massa livre de gordura, é tudo menos a gordura. Então o que que é o tudo ali Tem dentro? músculo, Tem mas músculo, tem mais tem coisa. osso, tem órgãos, tem água. E aí, quando entra água na jogada, fica um pouquinho complicado a gente dizer que houve um ganho de massa muscular, porque nós estamos avaliando algo que está tudo misturado e que geralmente, em alguns casos, grande parte desse aumento vem dessa água. Então, quando a gente vai analisar a composição corporal desses estudos, a gente sempre prioriza estudos que tenham utilizado, por exemplo, uma densitometria óssea para avaliar. Então, Ressonância. ressonância é o padrão ouro, é top de linha, ressonância, É. tomografia. Só que também a gente entende que, do ponto de vista de ciência, é caro você utilizar uma ressonância, principalmente em estudos, por exemplo, no Brasil, onde você tem fila de espera para fazer uma ressonância por motivos mais graves, você utilizar para fazer composição corporal, Uma fica, ressonância. fica um pouquinho, né, meio complicado, isso até eticamente. Então, você ocupar uma fila para fazer uma ressonância que poderia estar curando uma doença grave, para fazer uma análise de composição corporal. Então, você tem muitos erros sendo colocados. Você vê artigos, por exemplo, estudos, que você olha lá, o sujeito fez uma análise de ganho de hipertrofia, e aí ele utilizou fita métrica para utilizar, para avaliar. Entendi. Então, não, né? Porque aqui a fita Se a pessoa métrica tá inchada, ganhou água, a tá. água, ou Mulher, engordou, ciclo ciclo menstrual. menstrual. A gente vê de maneira não tão rara estudos que utilizaram mulheres no grupo e que não consta no artigo se foi O o período período menstrual. Ah, Então, isso é muito grave do ponto de muda vista. tudo. Muda tudo, do ponto de vista de ciência. Indo um pouquinho mais a fundo, às vezes a gente olha assim, um estudo. Fez uma análise e viu que aumentou a síntese proteica. Aham. Como é que aumenta a síntese proteica? Geralmente você vai ver alguns elementos mais bioquímicos, como o RNA mensageiro. Então Uhum. você vai ver se houve aumento desse RNA mensageiro, que vai fazer lá, promover o músculo a crescer. Ok, aumentou, mas quanto que desse RNA mensageiro realmente foi para o ribossomo e quanto virou e músculo. que virou músculo? Então a gente tem passos. Legal, bacana. Sem esse aumento de RNA mensageiro, você não tem síntese de proteína. Mas você dizer que 100% daquele aumento foi transcrito para a proteína muscular é meio grave. Não dá para a gente fazer isso. Você teria que associar, então, duas medidas. No mínimo. No mínimo, você precisaria fazer essa análise. Porque, assim, quando a gente fala de músculo, a gente está falando de medir actina e miosina. A gente está vendo a ação muscular, o quanto que aquilo ali melhora na produção de força, a área de secção transversa. Então, são vários pontos que são interessantes da gente associar. Então, existe muito estudo que mostra, aumentou a síntese de proteína. Aí você vai olhar, aumentou o sinalizador, mas o quanto que isso desdobrou para... Vou te passar uma proteína? pergunta que não... É uma dúvida que eu tenho, porque eu trago em vários vídeos, e eu ainda tenho dúvida qual seria o melhor modelo. Eu tenho certeza que você tem muito mais experiência do que eu. Quando faz, então, o estudo para avaliar modelos de treinamento, etc., em relação à massa muscular. Você acha melhor estudos que comparam o mesmo sujeito em dois momentos?
quando compara membros, porque tem vários estudos que eu Uhum. acho super interessantes que compara membro direito e Uhum. esquerdo, braço ou perna, porque o sujeito comparado em 2 momentos com modelos de treinamento diferentes, tem o viés de o resto do contexto de vida dele nunca ser completamente pareado. Então, vou comparar eu agora, faço um tipo de treino baseado em volume, e depois de 3 meses, então eu espero voltar fico sem treinar, e aí eu faço um outro modelo para ver o que tem a melhor resposta. Só que eu, daqui 3 meses, posso ter um problema na minha família, dormir menos, dormir mais, comer diferente. Outro modelo, que é esse, que é uma perna com a outra, eu faço uma perna treinando muito volume, a outra perna treinando com muito peso. Qual seria o melhor modelo, então, para avaliação A tua pergunta é ótima, né, Lu? Então, assim, quando a gente fala em avaliar seres humanos, a gente tá falando de avaliar um público altamente heterogêneo. É. Altamente. A gente tá falando de pessoas que têm cargas genéticas muito diferentes. Se a gente for olhar, por exemplo, nas questões iniciais de análise de VO2, por exemplo, a gente vai esbarrar nos estudos de Bouchard. Então, o cara lá, o canadense, bem baixinho ele, então ele fez lá os estudos acompanhando gêmeos, acompanhando famílias e tudo mais, e ele conseguiu ver que existe uma variação entre as pessoas muito grande. De algumas pessoas ganharem 5% de VO2 treinando, correndo e treinando, ganhar só 5% de capacidade cardiorrespiratória, e outras pessoas ganharem 50%. E ele mostrou também uma coisa interessante, que eu até fiz um vídeo, que a pessoa não fazendo nada variou Então, 5, 8, 10%. É complicadíssimo e aí isso. você fala, oi, a pessoa que treinou ganhou 5%. Aí o grupo controle que ficou no sofá ganhou 8% ou perdeu. São aí várias muito coisas complicado. bem complicadas. A gente tem estudos, eu gosto muito de um estudo que avaliou 56 pessoas com treinamento de força. Aham. Eles deram um treinamento igual para 56 pessoas e aí viram como é que foi a taxa de ganho de massa muscular. E eles conseguiram ver o seguinte, que tem gente que ganha pouco, tem gente que ganha médio e tem gente que ganha muito. Então, Ramon Dino. se você colocar, sem dúvida alguma, a gente tem genética genética para várias coisas, né? Então, genética para você conseguir suportar todos os protocolos que tem envolvido, a parte de resiliência emocional também, que não é nada fácil. Então, quando você olha lá um atleta treinando, são várias coisas, é um componente múltiplo ali para fazer a coisa funcionar. A gente tem uma tendência a achar que é genética, né? E aí uma parte até mas quando a gente está pensando nesses outliers, você falou uma coisa muito importante, a resiliência ao treinamento, que faz parte do outlier. Por que ele responde melhor que todos os demais? Não é só a genética. Não é só. Isso é triste, muitas vezes o atleta deve até se frustrar, porque ele tem uma genética privilegiada. Vale para o ganho de força, vale também para o ganho de performance na corrida, no ciclismo. E a gente sabe que não é, né? Assim, do ponto de vista científico, real, a verdade sobre todo mundo pode. Todo mundo pode fazer, todo mundo pode correr, todo mundo pode fazer musculação, todo mundo vai ganhar massa muscular. A diferença entre isso é que uns vão correr a maratona em 6 horas, outros caras vão correr em 2 horas, que é o recorde mundial ali. Então, existe um componente genético que separa o altíssimo desempenho do cara que faz o amador. Se você vai entrar na academia, mas eu não vou ganhar massa muscular que nem o Ramon ou como qualquer outro atleta de fisiculturismo. Não, você não vai ganhar massa muscular dessa maneira. Existem várias coisas que estão envolvidas nisso, né? Mas você vai conseguir ganhar alguma coisa, você vai melhorar isso. E quando a gente faz comparações entre pessoas, geralmente a gente erra. A comparação sempre tem que ser a pessoa com ela mesma. E aí entra a resposta da tua pergunta. Quando a gente desenha um artigo, um estudo para fazer uma análise, depois gerar um artigo, quando a gente faz uma comparação de um membro com o outro membro, principalmente na parte de treinamento de força, isso é o melhor cenário que a gente tem. Por quê? Porque a variação fisiológica não vai existir, né? Porque ele está avaliando uma perna que fez um tipo de protocolo, outra perna que fez outro protocolo. Mas as emoções são iguais, os níveis hormonais são iguais, o sono foi igual para as duas pernas, o alimento. Então você fecha aquilo que a gente chama de viés. Você começa a fechar as portinhas. E é isso, muitas vezes, que as pessoas não entendem da importância do artigo científico. Mas eu fiz e comigo deu certo.
Veja bem, deu certo por quê? O que você enxerga como certo? Será que o teu sono foi controlado? A tua alimentação foi controlada? O teu treino foi controlado? As tuas emoções? Quando a gente faz um artigo, a gente tenta controlar tudo, analisar no máximo 2 variantes ali para tentar enxergar alguma coisa sobre a real participação daquela intervenção. E também a gente tem que pensar que a experiência que as pessoas têm, isso me irrita bastante, assim, vou abrir meu coraçãozinho. Os profissionais você vem, mas na minha experiência de consultório é diferente. Assim, isso de forma geral fique bem claro para todo mundo. Isso é uma covardia, tá? O que é uma covardia nesse aspecto? Quando você traz para dentro do teu consultório, você tá trazendo para uma zona segura. Eu não posso entrar no teu consultório porque eu não vivi a tua experiência. Então, ciência não se discute com experiências pessoais. Eu vi no meu consultório. Não, isso não... Pode ser válido, pode ser interessante para tua experiência, mas para discussão científica isso tem zero importância. Valor. E se você tiver numa discussão científica e você fizer isso, as pessoas que estão analisando e escutando, se elas entenderem um pouquinho de ciência, elas vão dizer, essa pessoa, ela não sabe o que ela tá falando, e é feio. É feio um pesquisador falar esse tipo de coisa. Então a gente precisa entender muito, e isso é muito bom pro teu canal, pra gente poder acessar essas pessoas, né? A gente viu aí com a pandemia a briga, a ciência não serve pra nada, que a vacina ou isso, aquilo, intervenções daquilo, outro, mas a ciência ela tem um papel muito claro com a verdade. A ciência ela não tem nada a ver com aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto. Já aconteceu várias vezes de eu ter ideias e eu ir pra ciência para investigar e a minha ideia não ter nem pé nem cabeça. E eu não posso inventar uma história sobre aquilo. Eu tenho que me conformar de que aquela minha ideia, ela não condiz com a literatura e eu preciso mudar de foco. Entra aqui um ponto que eu acho super interessante também de cientista de longa data, é que a gente tem muita ideia, e a gente testa muita coisa, são as famosas hipóteses científicas. E a gente raramente publica estudo negativo. Estudo negativo é exatamente isso. Eu acho que esta água tomada às 3 da tarde vai melhorar a minha memória em 6 meses. Então, eu faço um estudo tomando essa água, controlo, e mostra que não funcionou. Eu acabo não publicando. A gente publica pouco esses estudos negativos. Isso é uma das grandes discussões na ciência, que a gente acaba dando pouca voz, e é talvez importante que a gente fale sobre eles. Eles existem e em todas as áreas. Algumas medicações que não funcionaram, muitos suplementos, devem ter estudos negativos que nunca chegaram a público, né? Não, sem dúvida. Não foram publicados. Então, tu tem um problema... Aí entra a questão de interesse, inclusive, Não, tu tem um problema muito grave que é o aceite da revista. Então, as revistas, não, eles não gostam muito. As revistas não gostam muito. Não gostam muito, A gente não tá nem falando de estudo patrocinado, porque a gente tá falando... Nós dois somos de instituições públicas, então faço muito estudo que não é patrocinado por nenhuma indústria farmacêutica, nem nada... Que é muito mais comum no exterior. No exterior é mais comum. A gente vai lá e consegue um dinheiro público para fazer uma pesquisa que a gente acredita de fato, e quando o resultado não é positivo, a gente ou não consegue publicar ou não quer publicar. Existem várias coisas assim na ciência que eu acho interessante. Uma delas é que as revistas, de forma geral, elas não gostam de artigos que não... vamos botar assim, vendam a revista. Isso existe, tá? Então, assim, quando você vai para uma coisa que... porque a revista, ela vive de citações. Então, ela precisa ser citada. Então, se você colocar um artigo, um estudo, que ele não tem um valor, vamos botar assim, na comunidade científica, de forma geral, ele não vai ser citado. E se ele não for citado, a revista não ganha. Então, artigo que fala que o negócio não funciona. Exato, é complicado. O cara vai olhar assim, não, isso aí não tem relevância. E essa não relevância, ela é relativa, assim, porque às vezes você ter realmente um estudo que mostra que determinada coisa não funciona, ela serve para outros pesquisadores que também vão ter uma ideia parecida. E não vão ter que fazer. E aí não vão precisar gastar dinheiro para fazer isso. Porque ali já tá escrito, olha, essa ideia eu tentei e ela não faz sentido eu fazer, tu entende? Então, não precisa outras pessoas ir lá investigar. E isso é bem importante. Mas tem uma revista que, se eu não me engano, é o Negative Results. Então, que ela publica só... Eu não sei como é que ela tá hoje, assim, em termos de publicação. Mas existe essa revista e ela só publica estudo que deu resultado negativo. Isso tem uma história interessante a respeito de resultado negativo, que é com o meu doutorado, né? Então, eu terminei o doutorado em 2014
E aí a gente vai pra saga da publicação, O né? que você estudou? Eu Qual era? estudei, eu estudei lipemia pós-prandial, então que era uma coisa bem interessante de forma geral, assim, que é o efeito de você consumir uma refeição rica em gordura. Uhum. E se você fizer, a pergunta era, se você fizesse um exercício aeróbico antes, em jejum, e depois fizesse uma refeição com bastante gordura, será que esse exercício conseguiria te proteger disso? Conseguiria, né, fazer... Tipo, já consumir aquela Isso, gordura diminuir que você... a carga lipêmica no sangue. E a gente avaliou pessoas eutróficas e pessoas obesas. Tá, muito legal. E a ideia era muito assim, nossa, claro que vai dar... O resultado, mais ou menos, a gente sabe. Os eutróficos vão estar protegidos e os obesos vão estar lá desprotegidos nesse contexto. E a gente fez o estudo e tudo mais. O que vocês davam de comida? A gente dava um milkshake. O nutricionista que trabalhou comigo, o Rodrigo Macedo, fez um trabalho magnífico. Ele coletou o mestrado dele, junto no meu doutorado. Trabalhou com Nesfatina. Eu trabalhei com grelina também e Nesfatina. Eu fui um dos primeiros a trabalhar com grelina aqui no Brasil. A primeira revisão, se eu não me engano, de exercício e nutrição foi publicada na Revista Brasileira de Medicina em 2009. Foi do meu mestrado essa revisão. Mostrando os efeitos do exercício. Para quem tá em casa e não entende muito bem o que é a grelina é hormônio relacionado com a fome. Então, toda vez que você sente fome, é porque a sua grelina ela tá alta. Então, geralmente, é isso que acontece. Era um milkshake bem gordinho. Bem gordinho, 60% de gordura. Era gostoso? Era. Então, eu não lembro se eu provava esse milkshake, porque... Aí eu ia provar certeza. Mas então, porque ele era feito de sorvete, era creme de leite e leite. E ele era individualizado. Então, cada sujeito recebia um milkshake conforme o seu metabolismo, para não ter influência, não ter nada. E a gente analisou isso, e claro, quando a gente coloca a média e desvio padrão para analisar, realmente é isso que acontece. O eutrófico tá protegido e o obeso tá desprotegido. Tipo, eutrófico é a pessoa que não é obesa. Isso, magrinho. Se ela treina antes de comer o milkshake cheio de gordura, não vai fazer tão mal. Não faz tão mal. Vamos botar assim, a gordura é retirada mais rápido da corrente sanguínea, e isso faz com que ele tenha uma menor probabilidade de criar uma placa de ateroma. A gordura grudar lá na artéria, entupir e ele infartar. Então, quando a gente faz essas análises, realmente acontece isso. O eutrófico, o magrinho, ele tem menor impacto dessa gordura que ele consumiu. E o obeso se ferra um pouco mais. Só que quando a gente faz isso, mede desvio padrão, que é uma outra coisa que em ciência a gente precisa, desassociar a necessidade de fazer apenas média desvio padrão. Porque quando a gente desmembrou esses sujeitos e avaliou um por um, a gente conseguiu ver, olha, na média é isso que acontece. Mas quando a gente vai olhar os eutróficos um por um, 70% estão protegidos, 30% não. Então é difícil você mostrar um resultado que para 30% das pessoas não é verdade. Não é verdade. Então, assim, isso é muito delicado. Porque você tá fazendo uma associação... Isso se repetiu no grupo do obeso. Então, assim, 30% dos obesos estavam protegidos. Então, quando você fala assim, não, o cara que tá obeso, ele sempre vai se ferrar, e o cara que não é obeso vai estar sempre saudável, você enxerga coisas do tipo, o obeso vai ter problema na saúde quando tiver mais velho. E também pra ele não adianta nada treinar. E o eutrófico vai fazer o quê? Vai infartar aos 40. Porque ele tem uma má alimentação, ele não faz um programa de exercício. Uma quantidade enorme de pessoas que você fala que ela é magrinha, você diz, você faz exercício? Eu sou magro. Mas como se exercício fosse apenas para deixar a pessoa magra ou deixar a pessoa musculosa. E isso a gente tem visto na ciência que não é verdade. Se a gente compara, por exemplo, pessoas magras, sedentárias, com pessoas gordas, ativas, os gordinhos ativos estão melhores do que os sedentários magros. Então isso, para você que está em casa... Ser magro não é garantia de saúde, né? Então, procura fazer atividade, procura fazer exercício, se alimentar melhor. Então, isso é muito importante. E se alimentar melhor é fazer melhores escolhas, né? É comer mais salada, comer mais verdura, legumes, tomar mais água. E também existe isso, né? Tem a pessoa que é gordinha e que come bem, que ela se alimenta bem, só que consome grandes quantidades de caloria, e aí acaba... Eu sempre digo, brócolis também é caloria, né? É menos
menos do que uma colher de sorvete, óbvio, mas também engorda. Arroz e feijão também engorda, né? Então... A gente tem um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição, que fala exatamente sobre isso, que é a obesidade metabolicamente saudável, que até é um termo que é oficial, mostrando exatamente isso, que uma porcentagem dos obesos metabolicamente são extremamente saudáveis. Então, eles não têm diabetes, não têm hipertensão, não têm nenhuma placa coronariana e têm os marcadores todos normais. Em geral, são aqueles que fazem atividade física. Sim. Existe um trabalho muito legal a respeito disso, que é sobre a avaliação da composição corporal, que é o seguinte, a pessoa com IMC ruim, com gordura acima da média, não sei. Quando você vai olhar, invariavelmente, essas pessoas, elas apresentam problemas de saúde. Ou uma hipertensão, uma intolerância à glicose, né, uma insensibilidade à insulina, alguma coisa vai acontecer. Mas quando essas pessoas, dessa mesma característica, elas estão inseridas em um programa de treinamento, isso diminui significativamente. Então, hoje a gente está discutindo que não é... Vejam bem, eu não quero que vocês interpretem isso mal. Toda vez que você estiver acima do peso, isso é um sinal de alerta. Porque você pode estar dentro dos 70% dos gordinhos que estão com prejuízo. Pode ser que você esteja nos 30%? Pode. Como é que você vai saber isso? Não vai. Então, de forma geral, tenta controlar o peso. Eu sei que é difícil, tá? É difícil você passar por controle alimentar. Existem várias coisas que influenciam nisso. Hoje a gente entende que a obesidade, ela não é simplesmente uma matemática, né? A gente fala, claro que a gente fala comer menos e gastar mais. Se nós pudéssemos pegar a pessoa que tá com sobrepeso ou obesa e colocar dentro de uma jaula e botar só ração pra ela numa esteira, ela vai emagrecer. Só que a gente não tem isso na vida real. A gente tem problemas emocionais, a gente tem ansiedades, a gente tem um dia a dia muito corrido. Eu acho assim, dentro do contexto de saúde pública, sem dúvida nenhuma, o exercício físico é um dos braços mais importantes do ponto de vista de saúde e de prevenção. Só que, como é que você faz em um país de terceiro mundo, que é o Brasil, onde as pessoas têm uma média de horas trabalhadas por dia muito acima da média mundial de países de primeiro mundo, e você diz pra ela, você tem que chegar em casa depois de 12 horas envolvido com o teu trabalho, você tem que fazer exercício físico. Isso é complicado. Então, você tem uma distorção muito grande do que é para ser feito e o que pode ser feito. Então, a gente vê o pessoal que faz exercício é quem? É o pessoal que tá vinculado com uma classe média alta, tem mais tempo para fazer. Agora, o trabalhador que tá lá 8 horas no chão de fábrica, levando 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Chega em casa, tem 3, 4 filhos, tem que fazer comida, lavar roupa, fazer... Cara, você bem pensa complicado. Você, como treinador físico, algumas soluções para esse público? Olha, essa discussão é uma discussão bem delicada. Você acha, por exemplo, que a atividade física no trabalho ou de deslocamento é parte da solução? Eu digo, a pessoa, então, vai correndo para o trabalho, vai de bike para o trabalho, no trabalho sobe escada, desce... É parte da solução? Então, hoje a gente associa muita coisa com aqueles estudos de pedômetro, né? Então, você associa lá a quantidade de passos que a pessoa faz durante o dia. Nós temos uma média, assim, vamos colocar um range de efeito que vai de 6.000 passos por dia a 10.000. E aí entra na individualidade biológica, fisiológica. Tem gente que se beneficia muito com 6.000 passos. Tem gente que precisa de 12. E aí a gente entra num patamar que também é muito discutido na ciência do treinamento, do exercício, de forma geral, tanto para desempenho quanto para saúde, que é os respondentes e os não respondentes. Esse é um assunto muito legal de se trabalhar. Por quê? Porque tem gente que entra na academia e treina 3 vezes por semana e tem um resultado maravilhoso. O sortudo. Você tem, assim, essa pessoa provavelmente seja uma respondente. Então, ela vai fazer qualquer coisa ali, o organismo dela responde de maneira magnífica. Tem outras pessoas que treinam 5, 6 vezes por semana e não tem o mesmo resultado que essa pessoa que treina 3 vezes. Então, quando a gente fala de
efeito, assim, de forma geral, a gente tem falado, ó, de 8.000 a 10.000 passos por dia é o legal para você ter uma vida ativa, gastar calorias e ter um controle, vamos botar assim, de peso de Dá uns forma 5 geral. quilômetros, né? Mais ou Mais ou menos. menos. Mais Para ou menos quem tá em isso. casa e não tá acostumado com relógio, não tem, mais ou menos 5, Uns 6, 5, 4, que é. vai depender muito do tamanho Depende da do tamanho perna, do né? passo. Do passo, O mas meu mais ou passinho menos. dá um pouco mais, né? O E o teu que é seu, pequenininho, e aí quem tem um passo um pouquinho maior, mais larguinho, vai dar um pouco menos de de passos por passos para quilômetro. chegar nos 5 quilômetros. Eu 5 disse, quilômetros, eu né? preciso de mais passos para chegar nos 5 quilômetros. Um Marcelo, alguém grande, Isso, precisa mais de menos comprido. passos para chegar nos 5 quilômetros. É só você entender, quando você tá caminhando com seu filho, de mão dada, você tem que diminuir a velocidade, né? Dar menos passo, porque o passinho dele é curto. Então, uma pessoa baixinha vai precisar mais passos por dia para cumprir 5 quilômetros. É. Uma pessoa mais alta vai precisar de menos passo para isso. Então, por isso que a gente usa passos, né? Em vez de Por isso que é uma quilômetros. boa métrica, Métrica. porque, na verdade, o passo é a mesma quantidade de energia para Teoricamente, aquele corpo, né? O corpo pequenininho gasta menos energia, mas isso ele também, metabolicamente, é diferente é de um diferente do grandão. grandão, sem dúvida Então, nenhuma. é uma boa E isso métrica. também é uma outra coisa interessante da gente discutir na área de treino, que é como é que eu vejo esses efeitos. Hoje a gente vê Isso. efeito muito voltado para o trabalho, né? Tá. É trabalho total. O efeito de 5 quilômetros na Lu ou 5 quilômetros no André. Teoricamente, o efeito fisiológico vai ser muito parecido. Muito parecido. Mesmo, vamos lá, agora eu gosto dessas discussões. Vamos. Mesmo se eu correr os meus 5, que eu vou colocar que eu sou rápida. Os meus 5 quilômetros eu corri em 20 minutos, que dá um pace de quarto, bem rápido. Tá. E você correu bem devagarzinho, deu 35 minutos. Perfeito. Então, assim, quando a gente fala de treinamento hoje, e vai ter um monte de gente dizendo, não é bem assim, a gente tem que separar algumas coisas. Primeiro, a atividade, ela é biomecanicamente similar, então a gente tem que separar. Eu estou comparando o quê? Corrida com corrida, não corrida é com corrida. bike com corrida. Não é nem isso. Às vezes as pessoas fazem o comparativo de caminhada Com com corrida. Não dá para fazer essa comparação, porque você tem estruturas biomecânicas ativadas de maneira diferente. A caminhada, em algum momento eu vou ter um pezinho encostado no chão. A corrida eu vou ter a fase aérea, que eu vou Por ter um isso momento... que a gente sofre muito para correr. Sofre mais. Por conta da fase aérea. A fase aérea, porque você tá indo contra a gravidade, né? Todo mundo que corre sabe que na hora que começa a caminhar, você fala, cara, como é mais fácil. Muito mais Muito fácil. mais fácil. Mas assim, pra quem tá querendo começar, ótimo é a caminhada. sim. Você vai caminhando, vai subindo o ritmo, acelerando a caminhada e tudo mais. Mas respondendo a tua pergunta, do ponto de vista de emagrecimento, o que vale é o trabalho total. Tá? Então, 5 quilômetros vai ser basicamente igual o efeito, um pouquinho pra mais pra quem é mais pesado, um pouquinho pra menos pra quem é mais levezinho, mas de forma geral, vai ser o resultado ali muito parecido. Quando eu alterno as velocidades, aí eu tô mexendo em metabolismos diferentes. Quem corre mais rápido tende a ativar o metabolismo mais glicolítico, consumir mais açúcar. Quem corre mais lento tende a ativar o metabolismo mais oxidativo, mais gordura. Mas isso vai depender do estado físico que essa pessoa tá. Se ela é sedentária, o caminhar pode ser glicolítico. Sim. Se você é treinada, você pode estar correndo rápido e o seu metabolismo ser lipolítico, oxidativo. Então vai depender de vários fatores. E outra coisa que eu falo muito, e já tive essa discussão muito, que a quantidade total de caloria não importa se você queimou mais gordura ou se você queimou mais carboidrato, porque as coisas são transferíveis. Então, se você queimou gordura, mas depois você comeu muito carboidrato, ele vira gordura. Então, a quantidade calórica, se eu faço um treino mais intenso em 30 minutos e a outra coleguinha fez um treino moderado que estava queimando mais gordura 30 minutos, eu, no final das contas, consumi mais calorias. Então, porque assim, eu treinei muito mais intensamente, onde a demanda energética foi muito mais alta. Então, o que importa para os processos de emagrecimento é o gasto calórico em 24 horas. Tá? É isso que importa. Sim. Se você fez 2 horas caminhando ou fez 45 minutos correndo, se houve uma equivalência calórica, o processo de emagrecimento vai ser igual, muito similar. Mas em
na mesma quantidade de tempo, quem trabalhou com maior intensidade. Sem dúvida nenhuma. Porque assim, vamos pegar 30 minutos. Sim. Se você corre a 10 quilômetros por hora, 30 minutos, o que vai acontecer no final? Você vai ter feito 5 quilômetros, né? Tá correndo a 10 por hora, meia hora, fechou 5 quilômetros. A pessoa que vai caminhar meia hora, se ela caminhar rapidinho, ela vai caminhar uns 3 quilômetros, mais ou menos, tá? Quando eu comparo 3 quilômetros com 5, quem que teve mais trabalho? 5. O 5. Então, isso é física. É. A gente não tá falando de biologia, a gente tá falando de física básica. Quanto maior for a velocidade em um tempo parar, um tempo estagnado, assim, de fechado, né? Mais quilômetros eu vou percorrer, mais gasto energético eu vou ter. Então, sempre que você for analisar, você não pode analisar o tempo. O tempo não é uma boa métrica para isso. Sim. O melhor sempre vai ser a quantidade de trabalho que você fez. 10 mil passos, 5 quilômetros, 10 quilômetros. E isso é uma coisa muito interessante. Que, claro, ela muda muito quando a gente vai para o treinamento específico de uma modalidade, por exemplo. Ah, vou treinar para uma maratona. Bom, aí agora eu tô nas zonas de treinamento. Existe uma zona de recuperação, uma zona que vai ser mais oxidativa, uma mais glicolítica, uma que vai ser mais fosfagênica, e aí eu vou alternar isso, vou jogar essas zonas pro cara ir melhorando sistematicamente, né? Então isso é importante, mas quando a gente fala de desempenho esportivo. Quando se fala de emagrecimento, o trabalho total tem se mostrado o melhor, fundamental. Isso vale também para hipertrofia, né? Na hipertrofia a gente tem descoberto coisas muito legais. Descoberto, vamos colocar assim, que não é que tenha sido descoberto. Os trabalhos que trazem essas informações, o primeiro trabalho que falou a respeito da relação de volume e carga para trazer o trabalho como uma forma legal de métrica é de 96. Então, só que começa muito devagarinho, né? Alguém publica, aí alguém vai lendo, acha interessante, vem trazendo. E houve um boom disso depois de 2010, mais ou menos, que o Brad Schofield, que é um pesquisador americano, que começou a trazer essa nova releitura do... Eu vou botar entre aspas essa nova releitura, mas ele que trouxe mais luz para essa informação. Então, hoje a gente sabe que também o trabalho total é muito mais relevante para a hipertrofia do que somente a carga ou somente o volume. Que o trabalho total é essa métrica que faz volume vezes carga. Né? Exato, perfeito. Ou seja, a pessoa pode fazer 30 repetições com uma carga bem leve e a outra faz 10 repetições com uma carga muito grande. Se essa multiplicação der o mesmo resultado, tem alguns detalhezinhos aí. Conta detalhe que a gente tem os gosta. Detalhezinhos, Queremos. assim. Por exemplo, isso que tu falou é realmente verdade, tá? Só que existe uns detalhes interessantes. Quando você usa uma carga muito leve, você precisa, os trabalhos têm mostrado, que você precisa chegar na falha. Tá, leve quanto então? Então, menos do que 40%, menos da carga, da força máxima. Mas chega na falha? Então, é o que os trabalhos mostram quando a gente testa assim. Porque não vira já um treino de resistência? Mas vai falhar. Tô pensando no elastiquinho. Mas o momento mas vai falhar. Uma hora vai falhar. Vai, pela repetição. Tem que fazer 50 vezes, aí não aguento mais, aí eu falho. Então, os trabalhos têm mostrado assim, que o volume total, o trabalho total na musculação, até mais ou menos 30 repetições, fica tudo meio igual se você fizer a equivalência. Acima disso, você tá ativando muita fibra tipo 1. E aí você não tem um efeito tão grande na hipertrofia. Porque elas são fibras... Não é que elas não hipertrofiam, elas hipertrofiam, mas não na mesma magnitude das fibras tipo 2A e as 2X. Então, a dica que as pessoas em casa gostam é... Se você quer fazer hipertrofia, você pode escolher até 30 repetições com uma carga mais leve ou ir diminuindo as repetições e aumentando a carga, desde que o volume total Desde que o trabalho total seja equivalente. E aqui já vou botar uma outra pergunta que é mito ou verdade. Alongar antes prejudica esse ganho de força e de hipertrofia? Ou você pode alongar antes, pode alongar depois, ou não deve nunca alongar? O que será que acontece? Esse é o momento do corte do vídeo, assim, a gente corta agora. Aí deixa o suspense. Eu acho que... Vamos lá, não vou responder, mas
Tem muita gente que ainda gosta de alongar antes de começar o treinamento. Eu sei que não é a melhor forma de começar um treino de força nem de hipertrofia, mas tem muito estudo agora falando de alongar entre as séries, Uhum. que traz benefício. E eu comecei a fazer isso depois dos estudos que eu li Então, para um vídeo que eu trouxe aqui no canal. vamos tentar analisar isso. Quando os pesquisadores começaram a ter curiosidade a respeito da fibra muscular, foram feitos trabalhos que a gente chama de in vitro, né? Então Uhum. você pega a célula muscular, você pega a fibra muscular, coloca ela esticadinha ali e dá um estímulo para essa fibra. Essa fibra, então, ela encurtava e alongava, encurtava e alongava. O que os pesquisadores pensaram? Bom, e se a gente afastar um pouquinho mais essa Ok. fibra, o que será que acontece? E eles viram que quando eles afastavam essa fibra, a produção de força dela caía. Aham. Então eles viram, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Se eu esticar, se eu alongar essa fibra, a tendência é que essa fibra produza menos força. E eles criaram toda uma expectativa em cima, uma explicação. Quando eu alongo essa fibra ali, menos ponte cruzada vai ter contato com a actina, então eu tenho menor alavanca de produção de força. E esses estudos foram feitos e publicados. Geralmente esses estudos foram feitos com musculatura de coelho, na época, depois migrou para ratinho e tudo mais. Legal. O que as pessoas Vocês com... entendem por que não dá para fazer em humano, né, gente? Ah, dá vontade Dá às vezes. Tem vontade. vários que dá vontade, Colocar o assim. ser humano todo Dá esticado vontade. naquela máquina de tortura Mas não é... é eticamente muito Não, aceitável, não é. Isso então aí daria uma série interessante pro Netflix, alguma coisa alguma assim. coisa assim. Mas Mas não dá vamos lá, pra... desculpa te Infelizmente, não dá pra interromper. fazer dessa maneira. Exato. Então, geralmente se usa o modelo animal. Legal, bacana. Esses trabalhos foram publicados, as pessoas começaram a ler esses trabalhos. E aí vem o problema da interpretação. Tudo que eu falei até agora é verdade. Só que quando a gente vai para uma situação em vivo, que é o caso do ser humano, lá na academia, alongando, o que as pessoas disseram? Bom, se a fibra do coelho, se eu esticar ela, cai a produção de força, é óbvio e lógico, se eu esticar do humano, também cai. Sim, se eu pegasse a fibra do humano, colocasse nos dois preguinhos E e puxasse. esticasse e aí fizesse a estimulação, iria dar o resultado muito parecido. Só que quando a gente tá lá na academia, na musculação, a gente faz o alongamento, mas eu volto a ter um encurtamento natural do meu corpo. Então a fibra ela volta para um tamanho natural, fisiológico, e você não tem prejuízo na produção de força. Os trabalhos têm mostrado que quando você alonga mais do que 30 segundos, você pode ter um Tá. efeito de perda de força. Mas isso também é muito pouco. Não é a ponto de, tipo assim, eu vou diminuir a minha carga no supino porque eu alonguei 30 segundos. Não. Porque geralmente você faz um alongamento, passa para um aquecimento local, ou seja, você bota menos Menos carga no carga e faz o equipamento, exercício. faz algumas repetições. O fato de você fazer essas repetições Já estabiliza o seu já músculo. torna o músculo no encurtamento ideal para ele ser feito, sabe? Então, esse mito de que eu não posso Por alongar, conta desses estudos que surgiu aquela recomendação de alongamento mais dinâmico, porque ele dura menos que 30 segundos, né? ele E dura aí menos de virou 30 segundos. mais ou menos a prática de quem era atualizado, né? É, Então, e você faz, abre, vai, não fica parado, não fica esticado, que era parado. uma coisa E antiga. quem tá assistindo, quem é que fica 30 segundos É muito alongando? É no desagradável. máximo 10 segundinhos, É, 15 segundinhos. já é muito. E assim, não tem problema nenhum você começar o seu aquecimento, se você gosta, fazendo um alongamento. Aham. Aí depois você vai para um aquecimento específico, lá no equipamento, na máquina, não tem problema nenhum. Se você gosta de um relaxamento no final, ali, tipo, vai fazer um Sim. alongamento, perfeito, pode fazer. O que não deve ser feito é um trabalho de flexibilidade, porque flexibilidade é uma capacidade física, e a gente não faz flexibilidade depois de um treinamento pesado. Tá. Porque a gente inibe algumas coisas no músculo. A gente inibe fuso muscular, a gente inibe órgão tendinoso de Golgi ali no tendão. Então isso não é muito agradável. A gente aumenta a chance de possivelmente gerar um estiramento. Porque a gente treinou muito pesado. Então tem que ser aí separado em outro dia. Mas daí a gente tá falando de treinamento de flexibilidade. Tá. Isso é muito bom pra gente separar algumas coisas, assim. Alongamento é a técnica que eu uso para alcançar a flexibilidade.
Então, alongamentos é uma técnica que pode ser passiva, ativa, proprioceptiva, pode ser balística, como você falou, de alongar forte, né, com movimentos mais rápidos. Mas a capacidade motora que a gente está trabalhando com os alongamentos é a flexibilidade. Aí ele precisa de séries, tempo, repetição, você vai fazendo. E é um momento de treinamento. A flexibilidade é importante para uma pessoa que não é uma ginasta? Muito importante. A flexibilidade, então, você acha que os equilíbrios a gente precisa incluir esse momento de flexibilidade na nossa semana de treino? Depende. Vamos lá. Geralmente, se você faz exercícios de musculação na amplitude máxima de movimento, um agachamento profundo, um supino que a barra vem até o peito, ou usa o halter para fazer que vai além da amplitude do peito. Se você faz os exercícios na amplitude máxima, você já tem uma boa flexibilidade, tá? A musculação ela ajuda muito nisso. Só que daí existe uma briga. Eu não preciso fazer flexibilidade porque eu já faço musculação na amplitude maior. Perfeito. Vai funcionar para isquios tibiais, musculatura posterior da coxa, para tua lombar. Mas existem músculos que precisam de alongamentos específicos que os exercícios da musculação tradicional não alcançam. Então, como é que você vai alongar, por exemplo, a musculatura interna do quadril? Você precisa ser específico para isso. Então, muitas vezes você vai lançar a mão de um treinamento de flexibilidade, usando alongamentos específicos para alcançar essas musculaturas. Então, isso é muito importante. É verdade. Por exemplo, não tem nenhum exercício, tô pensando, você falou, fiquei pensando aqui na musculação que alongue o... Não, porque é aquele que você dobra a perninha assim e puxa pra trás. Exatamente. Aquele ali é o alongamento que você pega bem ali, o piramidal, pega todos os obturatórios ali interno, que é a musculatura profunda do quadril, né? Então, é muito específico. Que nem, por exemplo, eu faço musculação e eu não preciso alongar. Legal. Mas você faz alongamento de pescoço em algum exercício da musculação? E pescoço, muitas vezes, precisa de flexibilidade. Você que está em casa aí, dá uma olhada na geração mais velha, no vovô e na vovó. Pega o vovô de costas e chama ele. Ele não faz um giro de pescoço assim, ó. Ele gira todo o tronco. Porque perdeu. Ele perdeu a flexibilidade de pescoço. Então, isso é muito importante de se manter, né? Então, para a longevidade, é importantíssimo. Né? Então, a gente que fica muitas vezes sentado, a musculatura de posterior de coxa fica comprometida. Eu tenho. Encurtamento. Mulheres que usam salto, né? Mulher que usa salto alto, vai ter um encurtamento de panturrilha, né? Ali o tríceps sural vai ficar comprometido. Então, assim, todo caso é um caso. Para pessoal jovem que está na academia e coisa que é flexível por estado... Da juventude do colágeno? Etário, entendeu? É o estado etário. Pensa o seguinte, uma hora você vai ficar mais velho e vai precisar desse tipo de coisa. E é normal, e a gente sente essa dificuldade. Então, essa coisa de você dizer que... a água funciona para todas as situações. Não vai ser para todas. É a mesma coisa do que treinamento. Treinamento, cada um tem... Eu gosto muito de postar uns vídeos lá com uns treinamentos meio loucos, né? Então, no Instagram. Então, aparece lá o cara fazendo um exercício que não é um exercício comum das academias que a gente vê por aí. Porque o cara não tá visando lá hipertrofia, ele tá visando alto desempenho e coisa. E a chuva de crítica que acontece nesses vídeos é absurda. Por quê? Porque as pessoas elas não entendem o que é alto desempenho. A vida da educação física ela não é limitada à hipertrofia e emagrecimento. Né? Existem outras... Hipertrofia e o emagrecimento são consequências do treinamento das capacidades. Se você correr mais, se você levantar mais peso, se você fizer mais flexibilidade, a hipertrofia, o emagrecimento vão estar associados a essas coisas. E hoje o que mais a gente tem na academia... nas academias de musculação, é a falta de controle sobre essas capacidades. Então, você entra na academia, você não sabe como é que você tá do ponto de vista de VO2, de resistência, né, cardiopulmonar, você não avalia a sua força, então você não consegue saber o quanto que você tá ganhando de força, e essas variáveis, elas são muito mais impactantes no curto prazo do que a própria hipertrofia. Sim. Se você tem uma ideia, uma pessoa que entra hoje para treinar, a gente tá entrando agora em novembro, se a gente pegar uma pessoa que começa a treinar hoje, ela nunca treinou musculação, ela começa a sair de uma fase adaptativa lá por meio de janeiro. E ela primeiro ganha força. Sempre. Sempre vai ser uma adaptação neural primeiro. Então, se você é profissional de educação física e você quer entregar um produto bom para o seu aluno,
Mede Pô, mede força. força. Porque a ele vai primeira coisa que... perceber a melhora. A melhora. óbvio. Que você que tá na academia e começa com 5 quilos numa barra, É. no supino, em 3 meses você tá colocando 15, 20. É um Isso mega é um ganho ganho. de 300% de força. É. Você nunca vai ganhar 300% de hipertrofia. Não. Não vai ter esse aumento. Então, a força, a resistência, a qualidade de sono, né? Isso são coisas... E existem questionários para isso, Sim. para você avaliar esse tipo de coisa. E isso a gente perde a oportunidade de entregar um bom produto. Então, às vezes, a pessoa fica... Um dos problemas da aderência, né, no programa de exercício físico é a falta de visualização do resultado. Uhum. Porque a gente pauta sempre no emagrecimento ou na hipertrofia. E, infelizmente, 90% das pessoas não vai ter o ganho hipertrófico que imagina que vai ter. Porque se compara ao fisiculturista, à menina ou menino que tá lá, que são outros fatores genéticos, fatores farmacológicos, outras coisas que estão envolvidas naquilo ali. Mas você que tá em casa vai ter benefícios para a sua vida no dia a dia. E que são benefícios talvez até mais importantes, né? A gente fez um vídeo no canal que foi um super sucesso, mostrando que em 8 semanas treinando leve, treinamento de corrida, a gente conseguiu um ganho de VO2 de 17%, que é extremamente significativo. Baseado em vários estudos que já tinham mostrado isso, não foi né, nada surpreendente. Mas acho que a gente está chegando no final, mas é muito importante que as pessoas entendam que o benefício da atividade física, ele é muito robusto, mas às vezes para manter motivação, etc., se ele for tangível, mensurável, é legal. Então, para os profissionais, conseguir mostrar para o aluno que em 3 meses ele ganhou força, que em 3 meses ele ganhou capacidade aeróbica e que isso pode ser medido num número, é muito legal, né? Eu digo assim, isso é importante para que você leve para a população como um todo que o exercício físico, ele não tá pautado em você ter um corpo Bonito. bacana Essa deve ser a última pro métrica, verão. né? Porque mesmo que você tenha um corpo bonito pro padrão de hoje, para que você tá se vendo aí, tem uma coisa chamada anos de vida. E ele vai piorar. Ele vai piorar. Ou não seja, tem. a frustração é certa, É certa. né? E Se se essa você... for só métrica. Não, eu falo com meus amigos, se você pautar, né, para menino e para menina, se você pautar a escolha do relacionamento baseado no que você tá vendo hoje, você vai se decepcionar no futuro. Exato. Porque é a única certeza. Não tem como você fugir disso. É. E isso é muito, muito importante, assim, da gente falar. Desse trabalho que vocês fizeram de 8 semanas, 16% de resultado. Poxa, muito bom resultado, né? Você tirar uma pessoa do sedentarismo para fazer uma prova, e é uma prova difícil, não é fácil você correr, né? E tem várias coisas aí que são levadas em consideração. É um ótimo resultado. E aí, assim, a gente tem que entender que pode ser que na sua mão caiu uma outlier respondedora para isso. Ah, se eu treinar mais, vou ter mais resultado? Às vezes sim, às vezes não. Então isso tem que tomar muito cuidado. Tem gente que entra para fazer exercício na expectativa de melhorar, por exemplo, aspectos de colesterol. E colesterol tem uma parcela comportamental e tem uma parcela genética. Sim. E tem que ser entendido isso. Que talvez você seja a pessoa da parcela genética que para essa questão o exercício não vai funcionar. Mas para outras vai. Exato. Então você tem que entender isso, eu sabe? Acho que a gente tá no nosso final de conversa e acho que vou ter que te chamar mais umas 5 vezes, porque tem muita coisa legal para falar. Muita coisa legal. Muita coisa legal. Mas eu acho que a gente precisa, já que você é um profissional de educação física, talvez fechar com essa mensagem do papel da atividade física na vida das pessoas, né? Já ficou claro que a última métrica que eu espero que as pessoas busquem é o corpo bonito, embora em algum momento vai acontecer e vai ajudar. E o bonito é relativo. O bonito é relativo, mas assim, pensando em curto, médio prazo, pode ser que você realmente fique com o corpo mais bonito naquele ano, mas talvez essa não seja a métrica mais legal para que a atividade física faça parte da sua vida toda, né? E é o que a gente... Aqui, o grande foco do Fala Lu é atividade física deve fazer parte da vida das pessoas e da vida toda. Então, para fechar, André, eu sei que tem muita coisa legal que a gente poderia falar, mas eu queria que você trouxesse um pouco dessa tua visão de profissional de educação física para como as pessoas precisam olhar a atividade física e colocá-las
Na rotina. Na rotina. A gente tem vários pontos, assim, que a gente tem que discutir a respeito de política pública. Não é... As pessoas, às vezes, elas se cobram, né? Se martirizam por, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer. E eu entendo quem não consegue fazer. Tem vida muito difícil ainda no Brasil, pessoas que não têm acesso a... Se você tem acesso a uma academia, se você consegue pagar uma academia... Você é um privilegiado. Privilegiado, sabe? Não vem... Porque, assim, tem muita gente que não tem nem saneamento básico, vai pensar em academia. Então, tem que cuidar muito com essas coisas, assim. Não treina porque é vagabundo, ou não come direito porque não quer. Cuidado com a transferência da tua realidade para uma realidade massiva do público geral. Não é assim que a coisa funciona em lugar nenhum. Então, a gente tem que, muitas vezes, entender o contexto. Né? O contexto é muito importante. Por isso, quando a gente fala que a intervenção ela é individualizada, ela precisa estar condizente com a realidade da pessoa. E, às vezes, o treinar 5 vezes não é a melhor solução. Às vezes, é você treinar 3 vezes e 2 vezes você conseguir cozinhar melhor. Dormir melhor, sabe? Então, são várias coisas que você precisa ter uma métrica interessante. E isso é cada caso. Não adianta querer dar receita, não vai funcionar. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, de madrugada, pega aí um vigilante, o cara trabalha à noite, um porteiro trabalha à noite. Como é que você quer exigir que esse cara chegue de manhã cedo e faça exercício físico? Talvez ele não consiga fazer 5 vezes na semana. Talvez 3 vezes seja o ideal. Ele já vai ter um prejuízo. Quem trabalha à noite já tem prejuízo de longevidade. Isso a gente sabe. Por isso que tem adicional noturno, tá? O pessoal paga mais porque você vive menos. Então, já tem esse fator. Então, a gente tem que cuidar desses detalhes. O exercício físico, ele é importantíssimo e ele precisa te fazer bem. O que é fazer bem? Eu vi lá no Fala Lu que o importante é correr, eu vou correr. Legal, se te fizer sentido, se você tiver tamanho para correr precisa ter tamanho, não é qualquer pessoa que corre, porque uma pessoa muito pesada vai correr, vai machucar. Sim. Não é assim que funciona. Se você não gosta de correr, não tem problema, você é normal como um monte de outras pessoas que não gostam de correr. Mas faça alguma coisa. Eu gosto de fazer musculação. Que bom, faz musculação. Eu gosto de dançar. Dança, nada, faz o que você... Mas você tem que estar ativo. Eu não gosto de academia cheia. Existem um monte de estúdios de personal, com turma fechadinha. Eu não gosto de correr, não gosto de fazer musculação. Conta os passos ali no teu dia a dia, no teu trabalho. Tenta compensar com uma alimentação mais correta. Vai em profissionais de nutrição, é importante isso, sabe? A gente acha que sabe cozinhar, sabe organizar uma alimentação, e mas não é tão simples. Então, existe uma formação para isso de 4 anos do profissional de nutrição, existe o profissional de educação física para isso. Não copia a dieta do amiguinho, o treino do amiguinho, não vai funcionar. Lembra do estudo que eu falei? Se você fizer o treino igual, tem gente que responde pouco, tem gente que responde médio, tem gente que responde muito. Então, daqui a pouco você tá treinando com seu amigo na academia, ele tá hipertrofiando um monte e você não tá hipertrofiando. Porque talvez você seja o cara que precise de um treinamento diferente do que ele tá fazendo. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam isso. É fundamental a atividade física, se manter ativo. A gente tem uma relação bem legal com relação a... Isso é uma pergunta interessante, assim, de se fazer. Os estudos sobre longevidade e exercício físico, eles são bem difíceis de realizar. Qualquer estudo com longevidade é difícil. É muito difícil, porque geralmente são estudos observacionais. Então, o estudo observacional, ele tem um monte de fator que é confundidor. Então, você pega assim, teve o grupo que fez mais exercício e viveu mais. Ok, mas geralmente quem faz exercício também come melhor. Quem faz exercício e come melhor, geralmente não fuma. Então, você não bebe tanto. Então, você tem fatores assim, extremamente confundidores. E, inclusive, saiu agora, não é um artigo científico, mas é uma discussão a respeito das áreas azuis, né? Então, saiu agora uma matéria questionando as áreas azuis. Será que realmente morar nesses lugares faz você viver mais? Tem um monte de falha metodológica nesses muita estudos. falha. Geralmente, o registro das pessoas ali era complicado.
São lugares... acho que a gente vai guardar essa informação Podemos para uma guardar. conversa muito, muito especial que a gente pode fazer sobre longevidade. Só longevidade. Que é um tema que a gente está trabalhando Mas muito. assim, só uma dica pra gente não deixar o pessoal, Isso. deixar o pessoal desesperado. Assim, na dúvida, faz exercício. Na dúvida, se movimenta, Porque assim, gente. se você vai morrer, pelo menos você vai até o final da sua vida conseguindo comer sozinho, tomar banho sozinho. Carregar sua mala. Ir no banheiro ir no banheiro sozinho, sabe? Então isso é muito importante. O exercício, eu garanto pra vocês, o exercício te dá autonomia mais tempo. Se vai viver mais ou vai viver menos, a gente discute no próximo. É isso. Tá bom? Adorei. A mensagem é exatamente essa. Quer viver bem até o final? Só o exercício vai te garantir. No final, a nada gente mais. tem várias coisas pra discutir aí. É isso aí. Obrigado, Obrigada, André. Lu. Foi muito bom. Adorei. Obrigado a vocês. Sigam o canal, se exatamente. inscrevam. A gente vai deixar aqui na descrição todos os contatos do André. E quer falar alguma E coisa? os meus seguidores, por favor, que estão acompanhando aqui, né, a gente vai fazer vários cortes para levar para vocês as informações aqui. Sigam o canal no YouTube da Lu, sigam a Lu no Instagram, ela é super ativa. Volta e meia eu coloco coisas dela lá, a gente faz umas collabs interessantes. Eu trago os artigos, ela apresenta, ela é uma ótima apresentadora. Obrigada. Então vai trazer assuntos bem legais para vocês. Obrigado pelo Obrigada. convite.